Bom dia, eu sou o Rafael e hoje vamos gravar o segundo episódio do podcast Sala de Leitura, na Escola Costa Braga, para falar um pouco sobre o mês do folclore, com a professora e coordenadora Cássia e com o aluno Isaac. Bom dia. Bom dia. Então, Rafael, hoje nós vamos falar sobre folclore, por quê? Porque o mês de agosto é o mês em que comemoramos o Dia do Folclore, no próximo dia 22. E o que é o folclore? Folclore é a identidade de um país. Então é um conjunto, é uma coletânea de cultura, danças, brincadeiras, lendas, é a história de um povo, cultura popular. É o povo que faz, é o povo que ensina, é o povo que amplia essa cultura toda. Então por isso a importância de um folclore. É preciso comemorar o folclore, porque quando comemoramos o folclore, estamos fazendo de uma certa forma uma homenagem às raízes, ao povo brasileiro. Isso é muito importante. E o folclore, aqui no Brasil, tem lendas que chamam muita atenção. Vocês já ouviram falar algumas lendas, não ouviram? Sim. Que lendas vocês já ouviram falar? O Boto Cor-de-Rosa, o Lobisomem, Lula Sem Cabeça, o Saci. Isso. Então, essas lendas todas são lendas que normalmente norteiam a infância de qualquer um de nós. A minha, eu poderia ser mãe de vocês, a minha infância eles estavam lá. Na infância de vocês eles estavam lá. Então, lenda não é uma história qualquer. Lenda é uma história dotada de magia, do fantástico, do fantasioso. O que é mais legal de uma lenda é que ela retrata a cultura de uma determinada região, a cultura de um determinado povo, de um grupo. Isso é muito importante. Então o folclore ele está aí justamente para exaltar tudo isso. Tem folclore de uma cidade específica, às vezes. Sim, com certeza, tem folclore de cidades específicas. Não só o folclore de cidades específicas, muitas vezes eles abrangem também o quê? Eles abrangem as danças, o Boto Cor-de-Rosa. O Boto Cor-de-Rosa não é específico do Sudeste, é outra região, Amazônia, de lá. Saci Pererê já vem mais para o Sudeste, então quer dizer, as lendas elas se dividem no Brasil todo. Então, quando nós falamos cultura popular, é o Brasil inteiro. E uma cultura riquíssima. Se você for pegar as danças, por exemplo, cada região tem sua dança folclórica. Por quê? Porque o Sul teve uma formação, as pessoas que moram no Sul têm uma cultura diferenciada das pessoas que moram no Nordeste. E cada um desses moradores, eles vão o quê? Eles vão exaltar, vão cultuar e vão exercer a sua cultura. E a somatória delas todas dá a cultura do país. A região sul foi, como muita gente sabe, foi formada por alemães, a maioria. Sim. Então vai ter uma mistura com o folclore alemão. E o Nordeste teve 100 anos de colonização holandesa, então vai ter uma mistura com Sim, o folclore com holandês. certeza. Isso, nós já temos no Sudeste de São Paulo, por exemplo, os italianos, grande reduto dos imigrantes italianos. Então a cultura, ela mescla, ela une os povos, ela une as diferenças técnicas, os diferentes hábitos, e acabam se tornando a identidade de um país. Riquíssimo isso. O folclore mistura da cultura de vários países em um só. Exatamente, isso mesmo. Então o que acontece? Os países trazem a sua contribuição e quando chega aqui no Brasil, todas essas contribuições são acopladas, são somadas ao que já existe de cultura no Brasil e torna-se uma cultura unificada. Isso é mágico, gente. Isso é riquíssimo. O nosso país é muito rico nesse âmbito, entendeu? Então é sempre importante cultuar o folclore brasileiro, sim. Hoje nós estamos nessa era da tecnologia, né? Muito bom, maravilhoso, mas nós não podemos perder nunca as raízes folclóricas que nós temos. Isso é importantíssimo. Então, e se você pegar as brincadeiras, brincadeira também é folclore. Se nós pegarmos, por exemplo, peão, hoje em dia os nossos alunos, infelizmente, é uma minoria que vai brincar de peão. Eles estão mais voltados para a era tecnológica. Tem aluno que nem sabe o que é um peão. Nem sabe o que é um peão. Bolinha de gude. Nem imagina o que é brincar, o que é jogar bolinha de gude. Isso é as bolinhas de gude aqui, ó. Que delícia na nossa... Vocês são muito pequenos, muito jovens aí, mas na minha época não tinha essa só menino jogar. Tinha bolinha de gude de toda cor. Era uma delícia jogar bolinha de gude. Passávamos horas jogando bolinha de gude. Uma delícia. Brincadeira folclórica. As cantigas de roda. Quer falar uma coisa, filho? É que
com o avanço da tecnologia, né, na questão de videogame, essas coisas, meio que ofuscou essas brincadeiras, danças e tudo mais. Muita pouca pessoa conhece. Sei lá, uma média de a cada 100 pessoas, umas 10 devem conhecer. Isso, com certeza. O que é uma pena. Eu acredito que seja uma grande perda. Eu não tenho nada contra a evolução tecnológica, muito contrário. Eu acho ótimo, muito pelo contrário. Eu acho ótimo que os nossos alunos, que as nossas crianças e adolescentes tenham esse domínio tecnológico, porque é o mundo. O mundo, a sociedade, ela é dinâmica, ela vai evoluindo. Sra. Cássia, hoje em dia tem as lendas urbanas, elas são um novo folclore, algo do tipo? Na verdade, as lendas urbanas, elas vão se juntando ao folclore, né? De onde surgem essas lendas urbanas? Do povo. O que é o forte do folclore? Quem faz o folclore? O povo. Então, elas também podem ser consideradas folclore, porque elas vão se juntando com o próprio folclore, com essas próprias lendas já de raiz. Entende? Elas vão se juntando. Mas como eu estava falando, essa tecnologia é ótima. Mas é importante também que os jovens, que as crianças, eles saibam o que é o folclore. Como foi o folclore. Brincar de roda, as cantigas de roda, esconde-esconde, brincadeiras que eram feitas nas ruas. Mas antigamente, nós não tínhamos esse índice de criminalidade, de violência diferente, era um ambiente diferente. Então era propício para tudo isso. Hoje em dia já é mais difícil, né? Por tudo que acontece nas nossas cidades, nós sabemos bem como está. Mas essas brincadeiras também é folclore, também é cultura popular. Na questão do folclore, ele surgiu como se fosse aquele, como um telefone sem fio, passando de boca a boca. Exatamente. A avó contou para a mãe, que a mãe contou para a filha. Isso. Por quê? Como que se propagou o folclore? Boca a boca. Não só por registros, principalmente o forte do folclore é que gerações foram passando para gerações. Essa é a continuidade. E conforme vai passando de geração em geração, as gerações, como é um telefone sem fio, a informação às vezes dá uma mudada, dá uma diferenciada da informação original. Às vezes uma mesma lenda tem algumas características que se diferenciam. Por quê? Porque é como se fosse um telefone sem fio, mas a essência continua. E é de boca a boca e vai continuar, gente. E cada região, tipo, o Saci na região sudeste é diferente do Saci do nordeste. Isso, por quê? Justamente por causa disso. Vai passando de boca a boca e tem a influência cultural daquela região. Então as lendas são um pouco modificadas. Entende? Mas tudo é cultura. Tudo é folclore. As raízes não podem ser esquecidas. A raiz de um povo nunca pode ser esquecida, principalmente uma raiz cultural. O que é um povo sem cultura? Não existe povo sem cultura. Pensa, gente, essas brincadeiras que eu falei para vocês. Uma outra brincadeira, pipa, soltar pipa, olha aqui. Pipa é uma das coisas mais deliciosas que se pode fazer. Então, nada contra uma criança que vá para a sua internet, que vá para a sua internet, que entre nos seus sites, que faça joguinhos na internet, joguinhos que sejam educativos, joguinhos que sejam positivos, mas soltar uma pipa é uma experiência única e maravilhosa. Hoje em dia é difícil ver isso. Só em alguns lugares, cidades grandes, então praticamente impossível. Folclore, tudo isso é folclore. Ainda mais o Brasil, que é enorme, né? Como o pessoal fala, o Brasil tem vários tipos de cultura diferentes. Sim, vários tipos de cultura diferentes. Ou, A cultura, a identidade brasileira, a maior parte da população não tem ideia. Porque o Brasil tem heróis nacionais, o folclore, mas não é ensinado nas escolas. É um capítulo esquecido na nossa história. Que nem o Museu Nacional. Muita informação da nossa cultura foi perdida naquele incêndio. sim, 85%, grande prejuízo. 85% do acervo foi perdido. O folclore, ele é bem divulgado, ele é bem estudado no ensino fundamental 1, para as crianças, né? Até o 5º ano ainda se ensina com mais eficácia. Depois a grade curricular vai mudando um pouco, mas ele nunca é esquecido. Então cabe a cada um, a cada professor, divulgar esse folclore, sempre entrar com esse folclore, porque ele é cultura. Eu lembro que até o 5º a gente
participava das questões de folclore, fazendo cordel e tudo mais. Sim. Tem até um cordel aqui hoje. Cordel, então. A literatura. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês sobre literatura. Mas um outro interessante fator da nossa cultura, do nosso folclore, são as crenças populares. Do mesmo jeito que as lendas vão passando de geração para geração, as crenças populares também vão passando. Professora Cássia, e a loira do banheiro? Ah, é sim. um folclore municipal aqui da nossa Municipal, cidade. de Guaratinguetá, né? A lenda do Sim. banheiro, da Escola Conselheiro dos Alves, que era antigamente. Ela também é uma lenda da nossa região, mas é famosíssima, né? Temos até livros publicados sobre isso. Praticamente todos os países, cidades, têm uma loira do banheiro, porque ela surgiu, se eu não me engano, na Inglaterra, e é Blood Mary, que você tem que ficar Sim. chamando ela no espelho. Sim, isso mesmo. É folclore também, entendeu? Para quem quiser saber da história da loira do banheiro mais aprofundada, o primeiro episódio do nosso podcast, com o Diego, a gente tratou desse assunto, que ele escreveu um livro sobre a loira do banheiro. Quem quiser olhar, vai estar na descrição aí. Sim, e aquele que eu estava falando para vocês das crenças populares, folclore, por exemplo, se cruzar com um gato preto, dá azar, derrubou o espelho, 7 anos de azar. Então todas essas coisas que nós escutamos de geração para geração, de onde vem? Nós já escutamos isso, trevo de 4 folhas dá sorte, nós escutamos isso de geração para geração, de boca em boca, e são crendices populares. E o trevo, ele, se eu não me engano, ele é da cultura irlandesa, então veio uma cultura de fora. Sim, que estimular o nosso isso, folclore. muito bem, exato, isso mesmo, foi se juntando à nossa cultura. E quando nós falamos em literatura de cordel é folclore. O que é literatura de cordel? Por que cordel? Cordel é cordão. Essa literatura vem do norte, do nordeste, o que é? O que nós chamamos de varal, onde pendura-se a altura do varal? Lá eles não chamavam de varal, eles chamavam de cordão. Como aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é um cordão. Como que os escritores faziam? Eles iam para as feiras vender as suas poesias. Como que eles faziam? Eles colocavam um cordão, que é o que eles chamavam para nós um varal, e colocavam com pregadores as folhas com as suas poesias, com seus cordéis. O que é um cordel? Um cordel é uma poesia rimada, cantada, muitas vezes acompanhadas por instrumentos. Então, esse cordel eles colocavam na feira, as pessoas iam passando, vendo as apresentações, lendo as poesias e compravam essas folhas. Por isso que é chamado literatura de cordel, que veio de cordão. E um dos mais famosos escritores de literatura de cordel é justamente Patativa do Assareja. Esse escritor aqui, por que ele do Assaré? Porque ele nasce na Serra do Assaré. Então ele já nasce com uma vocação imensa para fazer cordel. E o cordel, ele chama muita atenção de todo mundo enquanto literatura. Justamente por isso. Professora Cássia, como é que esses escritores faziam para colocar o seu cordel no papel e fazer várias cópias, sendo que não tinha muito acesso à prensa nessa época? Então, nessa época nós não tínhamos a prensa, mas existia a xilogravura. Xilogravura é um processo de reprodução de réplica feito muito antigo, feito através de madeira. Então ele funciona como um carimbo, tinha tinta própria, a madeira, e eles passavam igual o carimbo. O carimbo e a xilogravura eles são muito, muito parecidos um com o outro, assim que eles se replicavam. Então, inclusive os desenhos dos livros de cordel que vocês tiverem acesso é através da xilogravura, da xilografia. Entendeu? Assim que eles faziam. E o cordel, aqui na nossa região, ele é famoso, mas não tanto quanto no Nordeste. No Nordeste ele é considerado uma literatura de ponta. Maravilhosa. Senhora Cássia, o cordel ele começou a vir para cá porque teve uma época, nos anos 50, que muitos nordestinos embarcavam nos caminhões que passavam na estrada e vinham para cá em busca de emprego, porque era pregado que tinha emprego, mas muitos vinham aqui e não achavam emprego nenhum. E daí trouxeram a cultura do cordel para o Sudeste. Sim, muitos deles fugiam inclusive da seca, porque lá sempre existiu muito esse problema da seca. Então eles vinham para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida, de emprego e tudo mais. É verdade que muitos deles não conseguiam emprego, mas o número também conseguia. E junto com eles, povo popular
eles vinham para o Sudeste, do Nordeste para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida, e traziam consigo toda a bagagem cultural deles. Então foi se desenvolvendo, e é assim que chegou até nós o cordel. Assim que nós conhecemos toda essa literatura, entendeu? O Patativa do Assaré, por exemplo, como que ele se tornou um escritor famoso? Ele começa a se apresentar em festas populares. Ele vai se apresentando em festas, os seus versos, e a fama dele vai se espalhando, até que ele torna-se um dos maiores escritores consagrados do cordel. Ô, senhora Cássia, os cangaceiros, que nem o Lampião, tem alguma ligação com o cordel? Então, Lampião é dessa época. Eles também frequentaram essa região do cordel. Ligação direta não, mas é a cultura deles também, porque eles também estavam inseridos em toda esse contexto geográfico de onde brota o cordel. Na verdade, eu acho que das regiões do Brasil, a região do Norte e Nordeste é as que tem a maior riqueza de cultura. Tanto Sim. de histórias quanto Diversidade. porque, que nem ele falou, as pessoas do Nordeste saíam de lá com a cultura delas e vinham para cá, para São Paulo. Sim. São Paulo é praticamente uma mescla de todas as culturas. Exatamente. Do Norte, Nordeste, das pessoas que vieram de trabalho para cá. É isso mesmo. Então houve essa mistura, né? E a cultura aumenta cada vez mais. Cada vez que um povo se mistura com o outro, que os moradores de uma determinada região se misturam com um morador de outra região, existe uma mistura de cultura. E se existiu uma mistura de cultura, existiu o quê? Um enriquecimento cultural e folclore. E também, como eles vieram para São Paulo, da grande capital São Paulo, que eles sempre iam, tinha mistura, daí eles conseguiram se misturar com a cultura italiana, portuguesa, japonesa, que é bem forte em São Paulo. Exatamente. Alguma dúvida de vocês a respeito de literatura, alguma coisa? Eu gostaria de ler um cordel do Patativa Assaré para vocês verem o que é. Cordel, gente, nada mais é do que uma poesia. Certo? O que é a poesia? A poesia é a linguagem do coração. A poesia é contar o que acontece no seu coração através de uma estrutura diferenciada, que é uma estrutura do quê? De estrofes e rimas e versos. Então a estrutura de uma poesia são estrofes e versos. As rimas fazem parte dessas estrofes, dando musicalidade à própria poesia. Então o cordel é uma poesia forte dentro do folclore brasileiro, certo? Vou pegar uma bem da área agrária, tá bom? Porque nós estamos falando de Nordeste e tudo mais. Reforma agrária. Pobre agregado, força de gigante. Escuta, amigo, o que te digo agora. Depois da treva, vem a linda aurora, e a tua estrela surgirá brilhante. Pensando em ti, eu vivo a todo instante. Minha alma triste e desolada chora. Quando te vejo pelo mundo afora, vagando incerto, qual judeu errante. Para saíres da fatal fadiga, do horrível jugo que cruel te obriga a padecer situação precária, lutai altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto se conseguires a reforma agrária. Então o que quer dizer aqui? Olha a rima. Vocês viram tanto de rima, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a região dele, sobre um problema da região dele, através de uma poesia. E, senhora Cássia, por o cordel ser uma rima, alguns dos cordéis mais famosos acabaram virando letras para o gênero baião, que é Sim, baião é uma dança folclórica, inclusive. O baião é uma dança considerada uma dança folclórica. E outra importante revelação que eu gostaria de fazer para vocês, aquele que escreve o cordel e apresenta o seu próprio cordel, ele pode ser chamado de cordelista ou repentista. Quer dizer, canta seu cordel. Normalmente nas feiras, a apresentação desse cordel não é feita por declamação, ela é feita através da musicalidade. E é um ritmo de baião que eles Sim, usam, né? ritmo de baião. O baião é um sertanejo nordestino. É um sertanejo nordestino. Para finalizar, tem alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado a quem assistiu. Estamos aqui comemorando, né, a semana, o mês do folclore. E é isso.